Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre com um tema atual, com a visão popular que é marca do Brasil de fato. E nesse fim de ano a gente está fazendo um balanço de 2025. Hoje o tema é tecnologia. Para isso eu converso com o Lucas Avac, que é apresentador do canal Teclas, Tecnologia e Classe. Ele também é militante do coletivo Soberana e programador de software. Obrigada, Lucas, por estar aqui com a gente. Tudo bem? Pô, uma honra. Agradeço muito também terem me chamado aqui, Raquel, e vamos nessa, né? Gostei muito da abertura e fez uma boa síntese já. Então vamos começar por uma coisa que apareceu ali no finalzinho, mas que marcou muito o começo do ano, que foi essa aliança entre as Big Techs e a extrema-direita. A gente lembra daquela foto, né, famosa na posse do Trump, dos principais CEOs, donos de empresas de tecnologia, todos lá prestigiando a chegada do presidente de extrema-direita à Casa Branca. O que dá para perceber já de consequência dessa aliança entre as empresas mais poderosas e a extrema-direita mundial? Eu muito mostrei essa foto quando eu falei desse assunto no meu canal, porque eu acho que o que acontece é assim. Se tinha uma visão, quando a gente estava falando até do governo Trump 1 e tal, que as Big Techs elas buscavam, né, uma proximidade com o campo mais progressista. Elas estariam naquela coisa assim, a gente precisa ganhar dinheiro, incluindo todo mundo, né? Aquela coisa bem do talvez Pink Money, essas coisas, eles, vamos respeitar a diversidade nos faz mais fortes. No segundo governo Trump, a gente vê exatamente isso que falaram, uma aproximação explícita. Eles têm jantares com o Trump, recentemente teve um jantar que era 20 pessoas de diversas big techs, de diversos campos da tecnologia, junto com o Trump, e o Trump faz um teatrinho, né? Ele diz assim, pô, vai todo mundo se apresentar, fala qual é a sua empresa e fala quanto vocês estão investindo nos Estados Unidos, né? E isso tem muito a ver com o fato de que a gente está num momento um pouquinho diferente do capitalismo, né, na minha análise, que é o momento em que os Estados Unidos ele está precisando ir diretamente, né, o governo dos Estados Unidos no Trump, ir diretamente para essas empresas e pedir o apoio delas, e elas também tiram essa máscara e dizem, sim, nós precisamos do apoio do governo para defender os nossos interesses, por exemplo, para conquistar mais mercados, né, para garantir o espaço dos nossos produtos no Brasil, na Europa, nos outros países, e a gente precisa da ajuda do governo dos Estados Unidos nisso, e daí que surge essa junção. Uma coisa muito específica também que eu vou citar antes, né, de talvez a gente continuar nos outros, é que o vice-presidente do Trump, que é o J.D. Vance, que é um cara que ele fica meio escondido, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas falam dele. Teve uma época que fizeram os memes dele, que teve uma polêmica lá que as pessoas teriam sido deportadas por ter esse meme. Esse cara, ele é uma espécie de junção das duas bases do governo Trump. Uma que seria essa base, entre aspas, populista, de uma classe trabalhadora que é cooptada por essa visão do Trump do que deve ser a política dos Estados Unidos, né? Que seria a base que o pessoal chamaria de uma base mais extrema-direita, mas a base dos bilionários de tecnologia, uma burguesia um pouco diferente da burguesia clássica dos Estados Unidos, que vocês poderiam pensar no petróleo, a indústria da guerra e tal, essa burguesia nova que se junta, e o J.D. Vance ele é meio que o elo perdido nisso, porque ele é um cara que ele diz que ele é de uma cidade rural, de uma família tradicional e tal, mas como se fosse essa história dele, né? Ele tem toda uma mitologia sobre ele, mas ele fez essas faculdades, ele conheceu todo esse pessoal bilionário das Big Techs, ele trabalhou como advogado disso aí, então ele é meio que o elo que junta essas duas bases do Trump e mostra assim que esse é o caminho, assim, as Big Techs elas querem se beneficiar disso e os Estados Unidos precisa da influência delas mais explicitamente para continuar influenciando os outros países com o seu imperialismo, né? Então, enfim, a introdução é mais ou menos essa, daí tem muitas coisas para desenvolver a partir daí. Mas o que a gente já consegue perceber assim de consequência disso? Acho que a primeira é a meta ter terminado com as checagens de fatos, né? Além disso, tem outras coisas que aparecem para gente que usa esses serviços? Isso. Eu acho que explicitamente isso é um bom exemplo da meta. Uma outra coisa que eu não sei se ficou super claro pra todo mundo, mas não sei se tu lembra quando o TikTok teve aquele negócio que queriam banir o TikTok, né? Que pra quem não lembra foi desde o primeiro governo Trump, aí o Biden continuou dizendo que ia banir o TikTok nos Estados Unidos. Quase antes do Trump ser eleito, ele foi banido efetivamente, e daí o Trump meio que disse, fiz um negócio aqui e o TikTok voltou. O que aconteceu nisso aí agora foi o que os Estados Unidos já queria há muito tempo, que era um controle de parte do TikTok por uma empresa dos Estados Unidos, que hoje virou a Oracle, que é uma empresa do bilionário David Ellison, Larry Ellison, David Ellison, filho dele, que também é dono de vários canais de mídia nos Estados Unidos agora. E eles estão controlando mais digamos assim, o algoritmo do TikTok, porque o que a gente tem visto, eu acho, é uma maior
inclinação das redes sociais para algumas das pautas dos Estados Unidos. É muito difícil de apontar e dizer, olha, os Estados Unidos estão censurando o discurso pró-Palestina, né? O discurso que chama atenção para o genocídio que o povo palestino está sofrendo. Mas a gente tem, né, a gente consegue apontar mais ou menos para o que acontece. Os perfis ficam em shadow ban, eles somem, essa informação ela não roda tão bem, ela não é monetizada. E outra coisa mais explícita que a gente tem é, por exemplo, o contraste dos Estados Unidos com empresas como, por exemplo, a Palantir, que é uma empresa que aplica Big Data, que é o que a gente chama, mas a gente pode imaginar, enfim, análise de dados com inteligência artificial para a repressão, para a guerra. Esse é o marketing deles, e daí eles têm usado isso, por exemplo, para catalogar imigrantes, para ajudar nos esforços de deportação. E os Estados Unidos, o governo também tem ajudado essa empresa e outras a conseguirem contratos dessas empresas em outros países, como, por exemplo, aqui no Brasil. Essas empresas têm contratos para análise de dados do governo, para data centers e tal, como, por exemplo, recentemente eu falei no meu canal sobre o FNDE tendo seus dados processados pela Palantir, que é essa empresa que eu falei, assim. Então tem em vários níveis, assim, os mais explícitos nas redes sociais e também os níveis dos contratos, imperialismo, esse tipo de coisa. Uhum. Outra coisa que aconteceu no começo do ano, inclusive quando eu estava fazendo a pesquisa para esse programa, eu até levei um susto, falei, nossa, foi no começo desse ano, para mim já fazia mais tempo, que foi a DeepSeek, né, que abalou ali, saiu em todas as manchetes. Você chegou a fazer um vídeo no seu canal, bastante otimista, né, com a DeepSeek, mas ela meio que sumiu das notícias, assim, né, por onde anda a DeepSeek, continua se desenvolvendo? Fala um pouquinho pra gente. Isso é muito interessante. Tu teve a mesma impressão que eu, é que parece que as notícias de IA, elas são tão aceleradas que o tempo tá numa escala diferente, né? Eu também não lembrava que tinha sido no início desse ano. Assim, o porquê do DeepSeek foi tão revolucionário não seria a palavra, mas causou um tremor, assim, quando foi lançado. Não porque ele era melhor do que todas as coisas que, por exemplo, OpenAI e Google estavam fazendo, mas porque ele era compatível, né? Ele estava chegando perto ali, tendo sido feito pela China com possivelmente hardwares mais antigos, né? Sendo assim, digamos, muito criativo na pesquisa e só usando na raça, seria assim, né? O pessoal conseguiu fazer isso lá. Porque os Estados Unidos têm essa política de tentar impedir a exportação dos chips mais modernos para países que são inimigos deles, como por exemplo a China, né? E daí onde é que o DeepSeek está hoje? Eles continuaram desenvolvendo, mas tu tá certa que não fizeram assim grandes saltos, que nem foi aquele momento no início do ano. Só que daí agora eu vou vamos esquecer o DeepSeek por um momentinho agora, porque ocorreu uma coisa nessa semana que pode ser algo parecido, tá? Que o Google lançou a versão nova do modelo deles, que é o Gemini 3, e esse modelo, de novo, ele é compatível com a performance que os modelos da OpenAI têm, só que o que ele fez de diferente é que ele foi feito não com o hardware da NVIDIA, que é o que geralmente é feito, foi feito com o hardware próprio da Google. E por que isso é talvez comparável com o momento da DeepSeek, que a gente vai entender daqui a alguns dias, porque isso talvez possa indicar que a NVIDIA, que faz os chips dela lá, não seja tão dominante no mercado quanto possível. O Google seria um player que está mostrando uma maneira diferente de fazer, e talvez a China possa fazer algo parecido no futuro. Então isso foi um momento, tá? E outra coisa que eu vou adiantar, mas eu não sei, é que já tá saindo uma notícia, tem uma versão nova da DeepSeek agora, tá? Então, assim, infelizmente eu não consigo ler todas as notícias de IA, mas provavelmente na próxima semana talvez a gente ouça da DeepSeek de novo, mas tem esses aspectos, assim, mas eles não lançaram nada revolucionário mesmo, tu tem razão. Uhum. E falando ainda em modelos, né, de inteligência artificial, teve a atualização do ChatGPT e eu queria puxar para um aspecto que é a questão da relação da inteligência artificial com as pessoas. A gente chegou a fazer um BDF entrevista sobre psicose de IA, que tem muita gente se relacionando com as inteligências artificiais como se fosse outra pessoa, um namorado, enfim, vários tipos de relacionamento que não são muito saudáveis. E o ChatGPT-5 parece que a princípio ele não era tão bajulador, não tinha essa linguagem tão de amizade com a pessoa, mas depois isso foi revertido também. E teve uma pesquisa que saiu no The Guardian que uns estudiosos na Grã-Bretanha fizeram uma pesquisa fingindo que fossem pessoas com distúrbios mentais sérios. E aí o ChatGPT dava conselhos péssimos assim, para essas pessoas. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como que está o ChatGPT hoje nessa questão.
Sim. O mais difícil que a gente tem de comentar sobre isso é que principalmente esses modelos proprietários que a gente fala, com o da OpenAI, a maneira de estudar esse tipo de coisa é interagindo com ele, né? Ele é uma caixa preta e a gente só consegue saber o que está acontecendo pelas entradas e saídas que a gente tem do modelo. Então, tu tá completamente certa que a partir de um ponto ali que eu acho que foi uma atualização do ChatGPT 4, então deve ter sido no início desse ano, alguma coisa, ele ficou muito bajulador. E eu acho que o grande problema dele ter ficado bajulador é que isso foi visto como uma melhoria para várias pessoas. Exatamente por causa disso que tu também estava descrevendo. Algumas pessoas adoraram que tinha um modelo que ele tá sempre, e vocês talvez já tenham visto isso, né, quem tá vendo o episódio. Ah, nossa, que ótima pergunta, como você é inteligente, né? E daí ele primeiro te elogia muito e tu tá sempre certo. E isso foi visto como uma grande vantagem para várias pessoas, só que obviamente isso levou a ele reforçar crenças tóxicas, às vezes ajudar a pessoa a se isolar socialmente, porque, né, a gente está falando com uma coisa que não é um humano, mas a gente antropomorfiza isso e é muito mais fácil, ele não vai te criticar, né? Ele não é bem uma pessoa na tua vida real que tu tem as mesmas responsabilidades ali com aquilo, então isso foi muito negativo. E daí a OpenAI meio que pediu desculpas, né? Tá bajulador demais. Nós vamos parar. O Sam Altman, lá, que é o CEO da OpenAI, disse que foi um erro. Só que daí, de novo, o 5 parece que era menos assim. Muitas pessoas não gostaram, acharam ruim. E a gente não sabe, de novo, a gente não tá vendo lá dentro do modelo, mas também tá correto o que tu disse. Parece que meio que voltou um pouco dessas coisas. Uma das evidências que a gente tem é que teve uma frase terrível, assim, que o Sam Altman postou no Twitter dele, que é que ele acha que tá pronto para eles liberarem um pouco mais de conteúdo adulto e perigoso, como, por exemplo, conteúdo erótico dentro dos chatbots deles, e muita gente aponta isso para ele tentando dizer assim, nós queremos mais desses casos de uso que são potencialmente perigosos porque precisamos ganhar mais dinheiro, aumentar mais nossa base de clientes. Então eu acho que a síntese desse grande problema, né, e eu não entrei muito na questão da psicose de IA, porque assim, tem os problemas das pessoas que podem se isolar dos outros, tem pessoas que criam espécies de religiões e cultos que tem a ver com a pessoa ser muito especial, né? Porque o modelo fica inflando esse ego das pessoas. Tem todos esses problemas. Mas o cerne é que esses modelos eles precisam ter uma maneira de ganhar dinheiro, né? As empresas que criam esses modelos precisam ter uma maneira de ganhar dinheiro com eles e esses traços piores e mais ruins que reforçam coisas ruins para as pessoas, eles podem ser ótimas maneiras de ganhar dinheiro, né? Principalmente pensando se no futuro eles vão querer vender propagandas, vender os seus dados de alguma maneira. Então esse é o grande conflito desse tipo de tecnologia, que é um assistente e que meio que tem que fazer o que tu quer, mas às vezes não é o mais saudável para a gente. Muitas vezes não é saudável o que ele vai estar fazendo. Uhum. E uma coisa que tem dominado bastante as notícias sobre inteligência artificial é a busca pela tal da superinteligência artificial ou inteligência artificial geral. Na sigla em inglês é AGI, né? Fala um pouquinho para a gente o que seria essa superinteligência, em que momento a gente está agora dessa busca e se essa busca realmente é real ou também é usada muito como uma ferramenta de marketing das companhias desse setor. Vamos começar pela reverso, a ordem das perguntas, porque eu acho que isso é vital, a última coisa que tu falou, Raquel. Uh, a definição de AGI, ela é acadêmica, digamos. Tem pessoas que estudam, né, o campo da inteligência artificial e existem definições específicas. Mas a definição que a gente vai ver nos press releases das empresas, que a gente vai ver a OpenAI falando, ela não necessariamente é essa que pesquisadores estavam falando. Inclusive, tem um memorando interno lá da OpenAI que aparentemente o Sam Altman teria dito que eles não estão buscando a AGI, que eu já vou explicar o que é. Eles estão buscando um produto que possa gerar tantos bilhões de dólares. Quando eles chegarem nisso, eles vão dizer que eles chegaram na inteligência artificial geral. Porque a inteligência artificial geral seria uma inteligência que é similar à de um humano. Um humano ele pode até não ser bom em fazer todas as ações, mas a gente tem pelo menos uma característica que é a gente vai conseguir aprender e a gente vai, dado uma tarefa, a gente pode tentar, né, fazer ela, assim, a gente tem essa capacidade de ir lá e aprender e fazer. Então uma inteligência geral seria uma que tem esse tipo de habilidade, juntando algumas ferramentas, juntando algumas informações, né, e dado algum tempo e tentativas, conseguiria aprender a fazer muitas coisas. E obviamente como
uma inteligência artificial, ela não é igual à nossa inteligência, ela trabalha num nível diferente de tempo, né, gera muito mais texto, tem essa velocidade do computador, isso seria bastante diferente de um humano, seria bastante inteligente, a gente imagina, seria uma inteligência artificial que poderia realizar várias tarefas, por isso que se fala do componente econômico disso, e também tem um outro conceito que às vezes a gente vai ouvir, que é a superinteligência artificial, que seria, digamos, a inteligência geral, mas onde ela é muito boa em todas as tarefas que ela faz, né? Então se fala muito de uma inteligência artificial que tem o nível da pessoa mais inteligente em certo campo, no campo de estudos de inteligência artificial, no campo da matemática, no campo da biologia. Uma superinteligência seria isso, né? E daí, obviamente, isso seria extremamente valioso, todas as empresas gostariam de desenvolver isso. Agora, se isso é mito, se é verdade, que nem eu disse, existe uma contradição muito grande, né, um conflito de interesse muito grande entre quem vai estar te dizendo isso. Obviamente, a OpenAI e essas outras startups do Vale do Silício estão muito interessadas em te dizer que amanhã isso vai acontecer, que elas estão rumo a isso e que isso está acontecendo. Muito difícil saber se é verdade, tá? E várias pessoas são céticas quanto a esse prospecto. Algumas pessoas estão dizendo que essa maneira de criar modelos de inteligência artificial, que é baseada em dados e os treinamentos e o refinamento disso, ela tem um teto de onde a gente vai conseguir chegar e que a gente estaria próximo desse teto. Outras pessoas, né, até outros pesquisadores da área vão dizer, não, a gente vai juntar vários sistemas, criar sistemas de agentes, que isso é uma palavra que vocês podem ter ouvido, e isso vai nos permitir um próximo salto, e o crescimento disso vai continuar sendo cada vez mais rápido. É muito difícil de dizer, a única coisa que eu chamo a atenção é que é muito importante ser crítico às notícias e a como isso se relaciona com o que essas empresas estão tentando fazer para ganhar dinheiro, né? Então não sei se eu super respondi, mas é basicamente para a gente pensar sobre isso, porque na real eu não sei quão perto se está disso, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que tem essa competição entre as empresas, também tem aquela questão que as empresas, essas empresas, né, de inteligência artificial, elas têm contratos umas com as outras, fazem investimento umas nas outras, e é por isso também que se fala da tal da bolha da IA, que pode estar ou não prestes a estourar, né? Explica um pouquinho pra gente como que funciona usando um termo que eu não gosto muito, mas esse ecossistema. Sim. Então, é muito importante que tu já abriu a pergunta sobre a bolha falando desses contratos, tá? Porque muitas vezes eu já ouvi falar de bolha da IA, eu acho que até, enfim, o canal começou em 2023, tá? Mas a gente já ouvia falar de IA desde 2022 e já se falava, isso é uma bolha, isso é alguma coisa. E às vezes o pessoal confunde o termo bolha com, existe o hype, né? Existe uma empolgação muito grande nesse mercado, existe muito investimento. Mas quando a gente fala de bolha, é exatamente porque existe uma expectativa muito grande do que essa tecnologia pode vir a ser, o último papo que a gente estava falando da inteligência geral e de todo o dinheiro que ela poderia gerar e de todo o potencial de automatizar empregos, né, e substituir a classe trabalhadora, que tem um outro papo aí de por que essas empresas, elas veem nisso um produto que é muito valioso, né, para a burguesia. Mas daí o que tem acontecido é que esse todo dinheiro de especulação, esse dinheiro de investimento, ele está entrando para comprar data centers, para comprar as placas de vídeo, né, as GPUs, que são esse hardware que é essencial para criar esses modelos e depois rodar esses modelos. E a NVIDIA, por exemplo, ela ganha tanto dinheiro hoje com isso pela escassez do produto que ela está fazendo. As empresas, elas não conseguem comprar, né, as placas de vídeo num nível suficiente que elas gostariam da NVIDIA. A escassez de energia também tem virado um problema, que não tem energia o suficiente, não tem data centers o suficiente para fazer as coisas. Então isso gera grandes expectativas, e isso gera, por exemplo, para a NVIDIA uma situação em que eles têm muito dinheiro em caixa, né, sobrando, muito lucro, e daí eles começam a usar esse dinheiro para, por exemplo, investir em outras empresas do próprio mercado, que são empresas que no futuro vão estar querendo comprar as placas de vídeo deles. Então, muito se falou de um loop bem fácil de entender, que era a OpenAI fazendo um contrato com a Oracle, né, que eu já falei da Oracle aqui quando eu disse que do bilionário que acabou comprando, né, o TikTok, né, essa empresa mesmo também é uma empresa de data centers, ela faz um contrato com a OpenAI dizendo, nos próximos anos vocês irão contratar
tantos bilhões de data centers nossos, né? E daí, ao mesmo tempo, a Oracle pega esse dinheiro que a OpenAI promete para ela, compra placas da NVIDIA para construir esses data centers, e depois a NVIDIA pega e investe na OpenAI, ou seja, a NVIDIA dá dinheiro para a OpenAI, que vai para a Oracle, que depois volta para a NVIDIA, sabe? E daí, o perigo da bolha, principalmente do estouro dessa bolha, é que quando vários desses loops que existem, todas essas empresas estão fazendo contratos uma com a outra, quando alguma coisa der errado, como, por exemplo, eu estava dizendo, as placas da NVIDIA não são mais tão valiosas porque a maneira que o Google faz vai ser melhor no futuro. E daí isso vai reduzir um pouco as vendas da NVIDIA, vai reduzir a expectativa de lucro no futuro da NVIDIA. Isso pode, né, dar um problema em todos esses contratos e pode ser que a bolha venha ao chão, assim. E, enfim, tem várias outras coisas. Uma empresa importante também, para finalizar, é uma que se chama CoreWeave, que é uma empresa de aluguel de data centers. E é uma empresa que também tem contratos com todas as empresas. A NVIDIA, ao mesmo tempo, bota muito dinheiro, tá sobrando um dinheiro, bota nessa empresa, e essa empresa pega e compra coisas da NVIDIA. Então, esse é o dilema que tem lá, e seria muito mais tranquilo se não fossem todas as top empresas do mercado dos Estados Unidos. Basicamente Microsoft, Google, NVIDIA, Oracle, Tesla, todas essas empresas que estão envolvidas nesses loops, nessas manipulações financeiras, que seja, são o que está segurando o mercado de ações lá dos Estados Unidos, são responsáveis por grande parte do crescimento do PIB dos Estados Unidos. Então, um problema aí seria uma coisa bastante séria para a economia deles, e eu imagino para a economia global, mas essa parte eu nunca consigo prever exatamente o que podia acontecer, eu só estou apontando uma coisa que está se formando ali. Uhum. Para a gente finalizar esse tema de inteligência artificial, que eu sabia que ia tomar grande parte do programa, porque, né, é o assunto onipresente, mas queria falar um pouquinho da Grokpedia, que é uma enciclopédia bastante bizarra, né, que é feita por inteligência artificial e de acordo ali com os valores e os posicionamentos políticos do Elon Musk. Sim, isso aí, para mim, a Grokpedia é o resumo de uma tendência que a gente tem visto com relação à IA generativa e à internet em geral. Porque essas IAs generativas, elas são criadas sob os dados, né? Que o início da internet, lá nos anos 2000, na década de 90, depois nos anos 2000, que a gente tem o início das redes sociais, a gente chama da Web 2.0, foi um momento em que a gente gerou muitos dados, a gente trocou muitas mensagens, teve a troca de arquivos peer-to-peer, e a produção de conteúdo, né, por nós, usuários dessas redes, foi o foco. E depois, a conjuntura que a gente tem hoje é esse lugar onde a gente tem todos esses dados abertos na internet, numa zona cinza de direitos autorais. E o produto das Big Techs, né, o desenvolvimento dessas redes sociais é o que alguns pesquisadores, como por exemplo a Shoshana Zuboff, ela chama de capitalismo de vigilância, que é basicamente a vigilância era o produto dessas empresas. E daí, estando nesse momento agora, as empresas pegam todos esses dados criados por humanos, juntam e criam esses modelos, e esses modelos são produtos, né? Eles são propriedade privada dessas empresas, principalmente da dos Estados Unidos, né? Na China é um pouco diferente porque eles têm lançado tudo aberto, os modelos, mas daí eles pegam isso e oferecem para as pessoas, usem essas nossas ferramentas quase de graça, né? Meio subsidiado, para gerar, né, novo conteúdo, para trabalhar, para criar conteúdo. E essas coisas, elas começam a inundar a internet. Hoje, a gente já tem a inteligência artificial criando de tanto tempo em tanto tempo quantidades equivalentes de conteúdo que a gente tinha criado antes da existência da inteligência artificial na internet. E eu vou chegar na Grokpedia agora. Isso é uma grande expressão disso, que assim, a Wikipedia é criada por humanos, é criada democraticamente, colaborativamente, com todos os problemas e dificuldades de fazer isso. É um dos projetos mais legais, mais que apontam para um caminho onde a colaboração na internet poderia criar uma coisa legal. A Grokpedia é a expressão do que a IA fez, porque ela mastiga todos esses dados, ela inclusive muito do que ela faz é tirado direto da Wikipedia, mas também de todas as outras fontes, e daí reescreve tudo isso, que sinceramente a gente não precisava que reescrevesse o artigo da Wikipedia, talvez a gente precisasse que melhorasse eles, que referenciasse eles melhor, mas reescreve isso, e como tu disse, pode mudar um pouco o viés, pode tirar um fato ou outro, pode dar uma ênfase diferente, e a ênfase que geralmente tem na Grokpedia, eu falo, é meio que como se fosse um jovem panzismo cultural, assim, no artigo sobre escravidão vai ter os fatos corretos ali, mas eles vão botar uma coisa falando, mas houve muita escravidão, além da escravidão transatlântica, então não é uma coisa só da Europa, ignorando, enfim, a dinâmica de como a escravidão transatlântica gerou o capitalismo que a gente está hoje, de como isso molda a sociedade que a gente tem hoje. Então a Grokpedia é meio que isso, uma falsificação da realidade,
que é permitida pela IA ter engolido toda a internet e tá conseguindo recriar a internet, assim, e, enfim, por um bilionário, por essas big techs. Esse, para mim, é um grande resumo do problema dessa dinâmica que a IA generativa criou, mas é só um deles, sabe? É só um deles, da destruição do conhecimento. Parece que a Grokpedia criou muito conhecimento, mas está rolando uma destruição do conhecimento, porque, né, eles remexem tudo que já existia para colocar com um viés diferente e meio que a gente não pediu nada disso.